Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no nosso podcast Robson Almeida Educação. Hoje vamos falar sobre a portaria interministerial MPS-MF número 254 de 24 de setembro de 2009. Ou sendo de forma mais resumida, é onde dispõe sobre a publicação dos índices de frequência, gravidade e custo por atividade econômica considerados para o cálculo do fator previdenciário do FAP, né? Que é o fator acidentário de prevenção do FAP. Exatamente esse FAP vai ser aí já emitido já próximo, né, ao final de setembro, como de praxe, e as empresas poderão fazer aí contestações ou não até, né, novembro, para em dezembro ter as devidas informações referentes sobre a manutenção da alíquota ou não. Só que a gente vai falar rapidamente um pouco sobre essa questão do FAP em si, como ele é considerado, né? Então, o cálculo, né, que é o fator previdenciário de prevenção, ele envolve a análise de frequência, gravidade e custo dos acidentes e doenças ocupacionais de uma empresa, comparando com outras empresas da mesma atividade econômica. Existe, inclusive, nessa portaria, um anexo onde ele especifica as subclasses, né, de CNAE e informa exatamente o percentil de frequência, percentil de gravidade e percentil de custo. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui, por exemplo, o CNAE 0119905 de uma determinada atividade da empresa, ele vai dizer que o percentil de frequência é 6325, percentil de gravidade 6586 e percentil de custo 33%. E aí, por exemplo, na portaria ela fala publicar os ROIs de percentis de frequência, gravidade e custo por subclasse de classificação nacional das atividades econômicas, o CNAE, né, no seu anexo 1, calculados conforme metodologia, né, aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social. O fator acidentário de prevenção, juntamente com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custos e demais elementos, que possibilita a empresa verificar o respectivo desempenho, né, dentro da sua subclasse, serão disponibilizados pelo Ministério do Trabalho, da Previdência Social, e acessados, né, na rede mundial aí de computadores, enfim, para obter essas informações, né. A comprovação pela empresa dos investimentos em recursos materiais, humanos e tecnológicos e melhoria na segurança do trabalho, com acompanhamento do Sindicato dos Trabalhadores e dos Empregados, né, previsto no 2.4 da resolução, MP-CNPS, né, de 1308 de 27 de maio de 2009, intitulado Geração do Fator Previdenciário de Prevenção por Empresa, permitirá que o valor do FAP seja inferior a 1, mesmo que nos casos em que apresente casos de morte e invalidez permanente. Então, claro, a empresa precisa ter alguns critérios para ter essa redução, que eu vou falar já no finalzinho. Então, o cálculo, né, a coleta em si é feito pelo Ministério do Trabalho, da Previdência Social, com essas informações, né. O FAP ele varia entre 0.5 e 2. 0.5 ele pode ser inicial comum, 0.5 já é redutor, mas pode ir até 2. Isso penaliza a empresa nos recolhimentos, né, previdenciários sobre a sua folha, né. O cálculo de percentis são cálculos dos percentis de frequência, gravidade e custo para cada empresa dentro da subclasse, né? O percentil indica a posição da empresa em relação às demais, né, dentro do mesmo grupo. Então ele utiliza uma fórmula para exatamente aplicar, né? Índice composto. Os percentis de frequência, gravidade e custo são combinados em um índice composto, onde a gravidade geralmente recebe maior peso, seguida pela frequência e por último pelo custo, né? E aí depois gera-se todo o cálculo do FAP. Então, vamos falar depois de um podcast, no próximo episódio, um pouco sobre a questão do FAP, né, do GILRAT, para se entender melhor. Então a empresa precisa se preocupar em entender um pouco como é que funciona isso, até para poder fazer os devidos questionamentos no prazo legal. Então, a empresa se preocupando aí com comissão interna de acidentes, sobre recursos materiais, humanos e tecnológicos para a segurança do trabalho, né, análise de programas internos do PPRA, enfim, e PCMCO, no caso, entre outros, que o PPRA agora com o PGR, e investimentos em equipamentos e melhorias para a segurança são importantes para evitar exatamente a alta desse índice. Então, as empresas que não receberem, né, a bonificação por apresentarem taxa média de rotatividade calculada na fase de processamento do fato anual, acima de 75%, poderão requerer a suspensão do impedimento, né, a bonificação conforme previsto na resolução.
caso comprove que tenham sido observadas as demais normas de segurança. Então, claro, se você atinge alguns percentis que são dentro de uma linha do seu CNAE, e você entende que você está fazendo todo o investimento dentro da empresa para que não ocorra esse aumento, você precisa fazer os devidos questionamentos para poder comprovar, né, e mostrar efetivamente que as ocorrências estão sendo solicitadas, estão sendo feitas, e que a empresa não tem que ser penalizada, aplicada com o percentil alto. Então, fica aí essa orientação, né, esse podcast referente a esse tema, né, que é como é feito aí um pouco desse cálculo, e como informaram na portaria, né, e na próximo episódio vamos falar sobre o GIL-RAT, né, o próprio RAT e o próprio FAP, e como é que é considerado aí esses critérios entre aposentadoria especial, etc. Ficamos por aqui e até a próxima.